Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença aí de todos no nosso evento do primeiro Hackathon TV Box da Unesp Sorocaba. Estamos aqui hoje reunidos para o primeiro evento avaliativo, que é o evento relacionado à apresentação do pitch dos projetos das soluções tecnológicas das empresas. Então, cada uma das equipes terá um prazo de até 5 minutos para fazer a apresentação da sua ideia. Então, o pitch é a ideia de vender a solução tecnológica, né, para os empreendedores, que no caso serão a comissão avaliadora, que vai avaliar os projetos dessas equipes. Então, as equipes têm a liberdade de apresentar durante 5 minutos, da forma que eles quiserem, as suas propostas de projetos que vão ser desenvolvidos até a finalização do evento, lá na apresentação final. Okay? Então, eu vou chamar as equipes, são 7 equipes, cada uma das equipes vai realizar a apresentação do seu pitch. Eu vou cronometrar ali o tempo, então a ideia é que a gente respeite ali os 5 minutos. Se por acaso alguma equipe chegar até os 5 minutos, eu vou fazer uma sinalização para a equipe saber que precisa finalizar aí dentro de 1 minuto. Se a equipe estiver avançando muito mais, aí eu vou finalizar a apresentação para que a gente tenha justiça entre todas as equipes dentro do prazo, beleza? Então, eu vou chamar cada uma das equipes, vai fazer a apresentação. Se a comissão tiver alguma pergunta ali rapidamente relacionada às apresentações, nós vamos fazer ali uma breve discussão e proceder para as outras equipes até a finalização. Joia? Beleza? Muito obrigado a todos. Então, vamos começar então com a equipe número 1. Educacional contemporânea. A evolução dos assistentes virtuais e das ferramentas de acessibilidade digital apoia-se em uma premissa excludente na dependência de conectividade ininterrupta de servidores de nuvem de alto custo. Essa exigência ignora a realidade de escolas públicas e bibliotecas comunitárias localizadas em regiões periféricas, onde a infraestrutura de rede é frequentemente instável ou inexistente. Diante dessa barreira, alunos com deficiências visuais, dificuldades de leitura ou em fase de alfabetização perdem direito fundamental à autonomia e ao acesso à informação sempre que o sinal de internet oscila. Para solucionar esse paradoxo, criamos o BTVox, um ecossistema de software projetado para operar como um assistente acadêmico por voz de forma 100% local e offline. Nossa aplicação substitui o sistema original das unidades BTV e 10 confiscadas pela Receita Federal, transformando o que antes era um passivo ambiental de lixo eletrônico em totens de atendimento autônomos. As regras de negócio do projeto baseiam-se no modelo B2G, direcionado a parcerias com municípios e secretarias de educação. A nossa viabilidade financeira é incontestável, pois o custo de captação e fornecimento do hardware para o setor público é zero, sustentado pelo ciclo de economia circular estabelecido com os órgãos fiscais. A aplicação prática permite ao usuário interagir com o robô em linguagem natural para consultar de maneira imediata a rotina da instituição, como a localização de professores e o cardápio do dia, sem o uso de internet. O valor comercial e a receita do nosso negócio concentram-se na prestação de serviços especializados de customização das bases de dados, suporte contínuo e na realização de oficinas de capacitação presencial para os gestores. O BTVox demonstra que a viabilidade metodológica e a responsabilidade social caminham juntas, viabilizando a inclusão digital de forma sustentável e realista. Então esse é o nosso projeto, gente. Meu nome é Isaac, eu comecei esse projeto desde o início. Bom, desde o início, contando sobre o percurso do nosso projeto, a gente pensou num projeto modular e não num totem em específico. No nosso projeto atual é um totem que fica nas escolas, no início vai ficar na Unesp, né, para auxiliar todos os alunos a ter ideia de onde vai ter as aulas, comida de hoje e conversar literalmente com a IA sobre assuntos além disso. Só que a nossa ideia inicial era criar um sistema modular e, no caso, aberto à comunidade, vamos dizer assim. E esse nosso módulo seria o primeiro módulo desse sistema. Então, a gente estava querendo jogar meio que o trabalho para a comunidade. Não, voltando ao início, que eu não tinha falado no vídeo, o nosso totem usa uma IA 100% local. Essa IA, o nome dela é Queen 2.5. A gente otimizou essa IA para ela rodar no nosso TV Bots. Afinal, a TV Bots tem 2 GB de memória RAM. E isso incomoda muito no nosso sistema. A gente diminuiu o uso da IA de 5, 8 GB para 500 megabytes. Então, nossa IA consegue rodar tudo localmente até então, pelos testes que a gente fez até agora.
o usuário vai lá se comunicar com o totem. Depois da comunicação com o totem, ela vai simplesmente conseguir os dados que ela quer e é isso. Outras aplicações, como tinha dito pelo vídeo, seria pessoas com deficiência visual, etc. A gente vai abranger essa área também. A gente vai ter a área de teclado e a área de voz, com a chave de ativação. No caso, uma chave de ativação que a gente estava usando como teste é abacaxi. Então, quando você chega perto do totem, você fala abacaxi, você começa a conversar com o nosso assistente. O nome da nossa assistente é Mina. Ela tem reações e emoções. Então, quando você conversa com ela, ela tem um rostinho de emoji mostrando como ela tá e ela observa como você tá também. E ela te responde tudo que você quiser no ambiente e ela também pesquisa automaticamente na internet tudo que for atualizado. Então você não vai ter nenhum problema em dados desatualizados, etc. Depois de ela adquirir esses dados, ela salva num banco de dados SQL. Pelo teste que a gente fez está funcionando, o Playwright, que a gente chama. E até então o nosso projeto é isso. Muito obrigado. Sim, como eu falei no lance das emoções. Ela, além de ter as emoções dela, ela consegue ler as suas emoções usando uma IA local também. No caso, pelo uso de TVBots, a gente poderia escalar para vários TVBots, separando por tipo. Uma roda a nossa LLM local, outra roda o modelo de STT, que é Speech to Text, detecção de voz. Aí, nessa mesma TVBots, rodaria o modelo de Wake Word, que é a chave de ativação, né, que a gente colocou abacaxi. E entre outros, separando em cada TVBots. Então, cada um teria o seu objetivo. Esse seria o lance da arquitetura modular que a gente não falou. Mais algum questionamento, pessoal? Beleza, obrigado pela apresentação. Bom, seguindo então nossas apresentações, teremos agora a apresentação da equipe número 2. Vamos lá. Bom, gente, todo mundo sabe que a gente está vivendo simplesmente o maior boom, que é o boom da inteligência artificial. Hoje em dia tudo é IA. Vou fazer tal coisa, é IA. Nada mais é normal sem usar a inteligência artificial. Só que a IA ela não é uma magia negra que a gente consegue do nada trazer resultados. A gente precisa de uma coisa muito fundamental antes de tudo, antes de treinamento de qualquer modelo, que são dados. Essa é a base de praticamente tudo que é impulsionado por inteligência artificial hoje em dia. E a gente não consegue trazer soluções mirabolantes com uma base fraca de dados. Então, hoje, a gente vai apresentar um projeto que a gente tem de reaproveitar e dar uma nova vida para as TV Box como um dos hardwares principais para conseguir a aquisição desses novos dados, né? Bom, por quê, né? Justamente, como que seria a nossa infraestrutura que a gente pensaria? Uma vez que elas já estão descaracterizadas, a gente basicamente irá usar sensores externos, usar as TV Box como os nós de coletas. Isso por quê? Porque quando você coleta dados de diferentes lugares da cidade, você consegue ter inferências um pouco mais adequadas. Você não consegue coletar dado em um lugar da cidade e esperar que esse dado vai fazer sentido para o resto da cidade inteira. Então a gente vai usar um exemplo final só para ilustrar. Vamos supor que a gente quer mapear um problema. E esse problema é inundações de repente aqui em Sorocaba, que acontece ali no Dom Aguirre, Parque das Águas, mas poderia ser qualquer outro problema. A gente vai usar isso como um exemplo. Se a gente não conseguir determinar como tangenciar esse problema, como alertar esse problema sem dados, a gente nunca vai conseguir resolvê-lo. Então, por isso que a gente precisa expandir os nós de coleta dos dados para conseguir montar uma base de dados mais diversa e mais robusta possível. Isso tudo, só voltando rapidinho, é importante para quê? Muito se fala sobre Smart City, Smart Campus, mas a gente não consegue trazer nada
smart sem justamente esses dados. Então, por isso que a gente está propondo essa arquitetura que permite usar as TV Box espalhadas como nós de coleta de dados. Bom, aí seguindo um pouco mais, a gente já pensou nessa arquitetura separada, e por que isso é importante? Porque, mas como que eu vou montar uma base de dados se no futuro eu quiser usar como se fosse como sensor, eu quiser botar câmeras que tirem fotos da cidade, eu quero usar isso como entrada. Você vai poder fazer isso, só que cá entre nós que usar esses dados não é tão... são dados sensíveis, né? E a gente não pode montar uma base de dados dependendo da base de dados com quaisquer tipos de dados. Então, uma das estratégias que a gente pode suprir esse problema da fragilidade de alguns dados para treinamento de modelo é usar uma técnica que se chama aprendizado federado. Então, ao invés de você centralizar todos os dados num lugar e treinar um modelão nesses dados centralizados, a gente leva o modelo para cada nó, treina nesse modelo, com os dados locais e exporta os parâmetros para o modelo maior. Então, se futuramente a gente quiser fazer um modelo robusto, com diversos tipos de dados, a gente poderia usar esta mesma arquitetura de coleta de dados, usar o aprendizado federado e conseguir treinar um modelo robusto que não lide com dados sensíveis. Então, como que a gente vai fazer isso para validar? Não adianta em nada a gente pegar, beleza, ideia boa, vamos pegar umas TV Box, botar uns sensores, fazer eles lerem. Não adianta nada a gente fazer isso sem saber se as TV Box são capazes de fazer isso. Então, o que a gente quer fazer aqui é justamente validar. A gente quer validar, faz sentido a gente botar as TV Box, botar elas para coletar um monte de dados, botar para alimentar um banco de dados. Será que elas tancam isso no português da nova geração? Será que elas dão conta? Então, a gente quer basicamente validar. E como que a gente vai validar sem precisar gastar nenhum dinheiro em sensores? A gente vai usar os dados da própria TV Box. Então, dentro da TV Box, a gente consegue já puxar esses dados como uso da CPU, RAM, temperatura interna do estado de bateria, enfim. Tem vários dados que a gente consegue capturar de maneira instantânea e com esses dados a gente consegue fazer de fato uma validação. Por quê? Se a gente pegar uma TV Box, colocar no ambiente externo, deixar 2 semanas rodando no meio da cidade, tomando sol, claro, uma proteção, né? Sol, chuva, umidade, e deu certo, beleza, a gente tem potencialmente uma arquitetura que possibilite a gente a colocar sensores quaisquer, se a gente quiser, e aplicar isso para o modelo futuro. Mas não faz sentido a gente começar a querer coletar dados sem validar. Então, o nosso principal projeto hoje é validar, ver se as TV Box conseguem fazer isso com esses dados que já são nativos delas. Então, basicamente, o pipeline, né, seria coletar, armazenar esses dados num SQLite ou num banco de dados centralizado. Caso a gente queira fazer um modelo, né, com machine learning, ele ir aplicando aquela técnica para dados sensíveis que a gente não quiser compartilhar, ele consegue treinar individualmente e depois exportar esses parâmetros para o modelo global e com a mesma infraestrutura, caso a gente não estiver trabalhando com dados sensíveis, a gente consegue usar as TV Box para coletar dados e montar um dataset gigante e robusto e espalhado pela cidade, né? Então, acho que é isso. E a gente até chegou a nossa TV Box está funcionando, ele conseguiu fazer rodar mais de um dia operando ininterruptamente, coletando esses dados. A gente até tinha o dashboardzinho para mostrar, mas como a gente não conseguiu, tudo bem. Manda bala para falar um pouquinho sobre ou segue ou também vai falando. Vai falando, eu fiz um pequeno dashboardzinho só para mostrar mesmo o básico e eu tentei reproduzir aqui no slide como ele está, como é só a fim de teste. Então, como ele disse, eu deixei a TV Box estar rodando inclusive até agora, durante esse tempo, só para a gente ver como esses dados estão sendo recebidos e como está sendo o fornecimento e a validação desses dados. No geral, é isso mesmo, eu consigo ter acesso remoto a ela via TSQLite. Beleza, pessoal, obrigado. Alguma dúvida aí, pessoal? Uma coisa, os sensores são multimodais, né?
Então, é que a gente ainda não... O modelo que a gente está usando como treinamento, a gente simulou, como a gente está usando só uma TV Box, a gente está usando uma como um nó, e aí ele simulou mais 2 outros nós simulados para agregar esses valores, e a gente ainda não colocou em situações que ele parasse de funcionar. Mas eu acho que antes de determinar o que cada TV Box vai fazer em cada tipo de modelo, eu acho que a gente tem que focar principalmente nesse passo anterior, que é só validar a arquitetura. Antes de tentar testar qualquer tipo de modelo, como a gente ainda não está direcionando a um objetivo específico, a gente só quer ver, as TV Box dão conta de coletar esses dados e processar, jogar no banco de dados e fazer pequenas inferências. A que a gente está usando é fator de risco, né? Então é um modelinho de regressão linear simples, que ele calcula com temperatura, enfim, ele dá um fator de risco. Isso não diz nada pra gente agora, mas é só um teste que a gente está usando para ver se faz sentido ou não futuramente botar em modelos mais robustos ou quaisquer outros tipos de modelo. Fez sentido, Ana? Mais alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Nessa proposta de vocês, pelo fato de você trazer para a TV Box o processamento de forma distribuída, você poderia escalar indefinidamente as TV Box. Assim, tendo modelos mais amplos distribuídos. Seria essa uma ideia? Exatamente. Porque a gente sabe que vira e mexe aparecem novas TV Box e muitas vezes não tem o que fazer com tanta TV Box. Então essa ideia foi justamente para caso ele é escalável, né? Então se tivermos mais TV Box, perfeito, a gente consegue expandir para mais sensores. Aí é só o gasto de cada sensor, enfim. Mas sim, é escalável e a ideia é ser reaproveitável. Beleza, pessoal, obrigado pela Só uma pergunta, com relação, porque isso aí vai ser um elemento de borda, né? Como é que vai ser a comunicação dele? Wi-Fi, SIM card? Atualmente, eu pensei em fazer isso em forma de protocolo de rede. Por exemplo, a gente pode testar o protocolo MQTT, que é um protocolo que eu sei que ele passa informações muito rápidas, de forma leve, mas também tem um protocolo de LoRa, que a gente já consegue uma maior distância. Então eu pensei mais nessa forma de Wi-Fi mesmo, coisas mais sem fio, sabe? Mas também ele é possível passar pela própria TV Box. Ela tem uma entrada de cabo de rede, a gente já consegue espalhar isso em uma maior distância. Também seria possível. Bom, pessoal, continuando as apresentações, então, agora a equipe 3 vai apresentar a proposta de solução deles, ok? Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu vou mostrar a nossa ideia do projeto da equipe 3. E antes de mostrar isso daí, eu gostaria de mostrar o problema que a gente procurou resolver nesse projeto. Então, dando uma forçada, uma olhada, a gente, olhando o dado do governo, que no Brasil a gente percebeu um aumento no consumo de eletricidade no Brasil nos últimos tempos, tanto por causa de IA, pelo aumento no número de residências, no número de coisas dentro de residências como aquecedor, ar-condicionado, air fryer, micro-ondas. Isso vem aumentando, pode passar, e isso acaba também aumentando o consumo de cada residência. Então, por exemplo, esses dados é todo de 2025, e 2025 teve tarifa amarela a maior parte do ano, teve tarifa vermelha 1 e vermelha 2. Então, teve um grande aumento de consumo em cada uma das residências, também teve um aumento no preço da eletricidade. Bom, por isso daí, nós temos esse problema, tá aumentando o consumo, tá aumentando tudo, mas aonde que está aumentando esse gasto nosso? Na onde que eu estou gastando meu dinheiro pagando para essa eletricidade? E a gente não tem isso daí na conta de luz. A pessoa tem que, você gastou 170 watts no mês e é isso, ponto final. A nossa ideia é justamente pegar isso daí, isso tudo, e mostrar onde está sendo apontado cada coisa. Nossa. Mas não é só na eletricidade o problema, também tem a conta de água. O chuveiro está gastando, tem um vazamento de água que
que pode acabar aumentando. A válvula foi fechada de maneira incorreta e por causa disso acaba gastando mais água. Ou um vazamento de gás. Está vazando no quintal da casa, vai direto para a atmosfera, só que você precisa ficar trocando cada vez mais o gás, você gasta mais. Sabendo tudo isso, procurando solução, a gente percebeu também com os estudos, tanto teve um estudo, teve acho que 12 estudos no geral sobre essa parte de se você vê onde você está gastando de forma detalhada, tem uma economia, que sim, realmente tem. Tem inclusive um estudo da própria Inglaterra, de 2019, 2020, que detalha isso daí dos consumidores recebendo esse feedback, não sendo resgatado aí, com a ajuda principalmente de Smart Plug, que é tomada inteligente para mostrar os dados, que realmente tem uma redução de pelo menos 3,5%. Teve alguns off-layer, teve um que é 0,2, mas esse foi o único, e teve uns de 5 também, mas também só teve um. Tudo ficando numa média de 5%. Você quer comentar? Então, a ideia que a gente pensou foi pegar os smartphones e fazer uma central, só que muita gente usa computador multimídia, a gente pensou em fazer uma central de assistente doméstico, para poder verificar todos os sensores centralizados, sensores de comando inteligente, ou de sensor de água, sensor de gás também. Como a gente já tem uma TV Box que vai ser um lixo eletrônico, vai ser descartado, não vai ter mais uso. Ele tem um processador, ele tem uma RAM, ele tem um espaço de memória decente para depois usar. Não é dos melhores? Não é, mas já é algo que a gente pode trabalhar. Então, a economia é algo barato, não está sendo usado. E tem, como ele falou, a casa está cada vez mais uma conectada à outra. Tem o lâmpada, tem Alexa na maioria das casas, tem as próprias tomadas inteligentes também. Tem uma de LED que ajusta o próprio horário também, se você quiser uma lâmpada, talvez quando você está trabalhando, uma coisa que precisa de uma coisa mais tarde, tem uma lâmpada de LED que pode ter uma luz branca, você está querendo relaxar, você pode fazer a mesma luz, pode ficar amarela, você pode botar uma casa mais relaxante. Você controla como você consegue, você vai sair com uma TV Box diferente. É justamente isso daí que ele comentou do conectar o sensor, usa uma central inteligente, um servidor local. Exatamente. E a gente consegue verificar tanto o consumo, a gente consegue verificar o consumo, não só o consumo, mas a gente consegue também ver a entrada, por exemplo, se você tiver um sistema de energia solar. Você consegue ver a entrada que tem energia na sua casa para poder fazer um balanço, para poder entender que você está realmente ganhando com a energia solar, por exemplo. Você consegue ver se você está consumindo mais ou menos o horário, consumindo mais ou menos, poder balancear com a energia solar. Então, por exemplo, você querer mudar seus hábitos no consumo de energia para poder ser só durante o dia. Então, você não ter que gastar, trazer energia que vem de fora da pele, então a gente fez um sistema, a gente pensou num sistema que integra tanto a entrada quanto a saída de energia e controle também o quanto a gente usa de energia em cada aparelho, geladeira, forno elétrico, em grelha elétrica, tem um monte de coisa que usa, a gente às vezes nem sabe que coisa não tem, por exemplo, na cidade. Aí, como ele falou, essa parte de energia solar, além disso, a gente também pode integrar um pouco posteriormente, se realmente a gente conseguir expandir mais a ideia desse projeto, que é, por exemplo, armazena a energia solar para uma parte, ou usa de dia, no momento que está mais cara, vocês acabam trocando para energia solar, no momento que está barato, usa da própria rua, para a gente ter o mínimo de gasto possível durante o dia dos usuários. Já foi já? É justamente tipo, tirar isso daí e expandir cada casa. A geladeira gastou tanto, a iluminação gastou tanto, a ar-condicionado gastou tanto, e posteriormente a ideia é trazer uma linguagem, pode passar? É trazer uma linguagem natural. Se você não precisa colocar seta ou
a luz desligada, por exemplo. Você só fala como se estivesse conversando com alguém e ele já vai realizar esse comando. Futuro, se der certo, a gente pode implementar um LLM para talvez buscar nesse banco de dados e trazer a resposta para o usuário. A gente pensou também tanto da LLM quanto nossa, eu não lembro, velho. Mas a gente trazer a LLM, tipo, a gente tem um sistema que já é open source, por exemplo, de assistente doméstico, para esse tipo de coisa. Então a gente tem um sistema open source, a gente pegaria só o sistema, daí uma API para ele só para buscar o que a gente pensou fazer embarcar esse sistema de assistente doméstico e embarcar também na LLM. A gente ainda não sabe a verdade, lógico, porque a gente sabe que não está no mundo, mas é bom fazer isso, o LAN, por exemplo, que é bem pequenininha, e você entender um sistema desses. Então a gente não tem o problema de segurança, por exemplo, de mandar informação que a gente ainda casa para outro servidor na nuvem e trazer de volta para a gente. Não ter um problema de acesso à segurança e de privacidade também. Eu acho que é bem importante isso hoje em dia, por exemplo. E é isso, é o nosso projeto. Basicamente isso. Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Obrigado pela atenção. Bom, tem uma dúvida. Então, a ideia seria você usar a TV Box como uma central de automação residencial ou smart home, alguma coisa nesse caminho, que, além do monitoramento, tivesse uma interface natural de interação, vamos dizer assim, onde não fosse uma coisa técnica, uma coisa de fácil interação do usuário com a parte técnica. Exato. Beleza. Justamente um dos problemas relatados nos artigos é que às vezes essa dificuldade no acesso à informação acaba diminuindo a efetividade. Tipo, as pessoas acabam não olhando, entendeu? Ou se onde que está gastando para realmente trazer um benefício para elas. Então, porque nas contas de energia de Java tem no máximo ali tipo na fatura um aumento ou uma diminuição percentual de quanto você gasta das suas contas, mas não existe realmente um foco onde você realmente gasta, o que você está consumindo mais dentro da sua casa, né? Então a ideia é trazer tipo essa visibilidade para quem está consumindo aí para as residências, né? E tipo com isso o usuário vai conseguir administrar melhor, né? Tipo conseguir consumir com mais eficiência os aparelhos dentro de casa, até na indústria também, né? Beleza, mais alguma dúvida da comissão? Ok? Beleza, pessoal. Obrigado. Então. Pessoal, seguindo as apresentações, então agora a equipe número 4 vai apresentar a proposta de projeto deles. Vamos lá. Boa tarde. Estou aqui representando a equipe 4. Eu me juntei à equipe ontem e eu fiquei encarregado de poder apresentar aqui para vocês. O nosso projeto, a gente quer transformar a TV Box numa central de monitoramento local para você armazenar vários tipos de dados, né? Aqui é o motivo da gente estar aqui. Quantidade de aparelhos, dispositivos que são apreendidos pela Receita Federal e tudo isso iria para o lixo, e é por isso que a gente está aqui trazendo uma solução. A solução da nossa equipe seria transformar a nossa TV Box num servidor de fog compute, que ao invés da gente enviar os dados para a nuvem, a gente guarda a gente no nosso próprio servidor, garantindo assim que daí a gente não vai ter latência, não vai ter gasto com nuvem, e também mesmo que se a gente perder a conexão à internet, a gente continua com o sistema funcionando. Aqui os tipos de dados que a gente recebe pode ser temperatura, câmeras para a gente detectar movimento, gastos de energia, de água, qualquer dado que a gente quiser armazenar para a gente poder fazer o que a gente quiser depois. A gente descaracteriza o dispositivo, a gente
instalam um software de Linux, que é mais leve, que é melhor otimizado para a nossa tarefa e para o desempenho também que a própria TV Box tem. E utiliza o protocolo MQTT, que é leve e permite que não sobrecarregue a própria rede ou até mesmo o sistema. Então, como mostrando aí na imagem, todos os dados eles entram no hub e ficam armazenados no NAS, que é o Network Attached Storage, que os dados eles têm muito mais privacidade, que fica armazenado mesmo como se fosse uma nuvem particular. E também, quando a gente acionar o sistema por causa do tipo que a gente usa para transferir os dados, como utiliza muito pouca energia, dá para ver que a gente consome muito pouca energia, o que, por exemplo, uma lâmpada acaba usando 7 vezes mais energia do que o nosso TV Box usa para funcionar o dia inteiro. Aqui, então, basicamente, custo de aquisição é 0, porque a gente usa material apreendido. A gente está reciclando o material que antes era lixo, consumo muito baixo de energia e privacidade, porque o sistema é totalmente local. Aqui, onde é que a gente pode usar? A gente pode usar como pode usar no Smart Home, no Data Center, na fazenda de agronegócio, Smart Campus, Smart City, que a gente quiser aumentar o alcance do nosso projeto. É isso. Uma pergunta aí, pessoal. Vocês têm alguma ideia de como vocês vão fazer esse NAS? Algum framework que vocês planejam usar, por exemplo, SSD externo, HD externo? Como é que vocês planejam fazer essa parte do armazenamento externo? Vocês já têm alguma ideia ou vocês ainda não? Não, a gente está desenvolvendo a ideia ainda. Eu também entrei faz pouco tempo. Mas, a princípio, a gente não tem garantido ainda de que maneira a gente vai fazer, mas isso aí é uma parte principal do nosso projeto, com certeza. Beleza? Podemos continuar? Valeu, obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, então a próxima equipe vai apresentar a proposta do projeto é a equipe número 5. Vamos lá acompanhar. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui. O nosso grupo, que é a equipe 5, nós vamos fazer um projeto chamado Smart Flow Box, que seria um projeto para poder transformar a TV Box, que seria descartada, em um sistema de inteligência predial. Pode passar. Antes de eu falar um pouquinho do projeto, falar o que a gente vai apresentar, que seria o problema que a gente está querendo solucionar, a nossa solução, algumas dificuldades que podem ter para a implementação desse nosso trabalho e as aplicações dela. Bom, primeiramente eu acho que todo mundo aqui deve saber que um dos principais problemas do mundo moderno é o problema da sucata digital, porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela está avançando muito, está fazendo com que muitas tecnologias que em alguns anos era algo recente está ficando obsoleto. Isso está fazendo com que a gente não saiba descartar ela muito bem. E um desses exemplos são as TV Boxes, que são produtos que, ao contrário de, por exemplo, camisetas, que a Receita Federal as camisetas ela consegue colocar no mercado novamente, às vezes tirando alguma logo, algo do tipo. A TV Box ela não é tão fácil assim, porque ela tem um software malicioso, então a gente não pode só tirar ela e colocar de volta no mercado. E então, por causa disso,
as TV Box antigamente elas só eram descartadas, quebradas. Isso não é muito bom, porque tem muito recurso ali que a gente pode utilizar. Tanto que a gente está fazendo uma hackathon só para isso, para pegar essas TV Boxes e dar uma aplicação nova para elas. E uma das coisas que eu não vejo muita gente falando é o desperdício de energia. Tipo, quando a sua mãe falava para você, menino, não deixa a luz ligada, tá gastando energia. Pode ser uma coisa meio besta quando a gente pensa num contexto residencial. Mas imagina, por exemplo, a Unesp aqui, outras faculdades ou shoppings. Esses prédios gastam milhares de energia todos os anos, que no final não acaba utilizando para nada, só desperdício. E isso é uma das coisas que a gente está querendo resolver. Uma das nossas soluções é reutilizar essa TV Box colocando um servidor Linux, fazendo a descaracterização dela, tirando software malicioso e transformando um sistema com um servidor com uma visão computacional de automação. A gente vai utilizar um sistema de IA para fazer um processamento de imagem local, para eliminar custos com servidores ou gasto computacional de processamento, que fará com que a gente possa analisar fluxo de movimento de pessoas sem precisar necessariamente armazenar essas imagens ou enviar dados, porque, querendo ou não, podem ser dados que, se vazar, pode prejudicar muitas pessoas. Isso eu acho que é um projeto muito bom porque ele tem um ótimo custo-benefício, porque normalmente um sistema desse precisaria de um hardware muito caro, que custaria centenas de reais, sendo que se a gente fizer uma parceria com empresas como a Receita Federal, é praticamente nulo o gasto, porque a Receita Federal ela barra essas TV Boxes que ficam paradas lá. Tanto que tem até algumas aqui na própria faculdade, que alguns professores já até utilizaram em projetos próprios. Só para ressaltar também, para acabar não ficando confuso nessa parte, é que a gente vai utilizar IA para processamento de imagem e a gente ressaltou essa questão da privacidade porque o projeto, na verdade, em si, a gente vai utilizar a TV Box adjunto de uma câmera. Então ela vai ser meio que um sistema para, de forma resumida, porque a gente vai explicando ao longo da apresentação, mas para verificar o fluxo de pessoas em determinado ambiente. Por isso, processamento de imagem. Bom, o problema do nosso projeto que a gente provavelmente vai acabar enfrentando ao longo do caminho é a questão do processamento, do poder de processamento desses dispositivos e da limitação da memória RAM. Porque esses dispositivos desse modelo que a gente recebeu, eles têm apenas 2 GB de memória RAM. Então o problema acaba sendo que, vamos supor que o nosso sistema de automação, o EDI, na hora que ele estiver rodando, acabe consumindo 2.2 GB de memória RAM. O que o Linux vai tentar fazer é usar parte do armazenamento interno para suprir esses, por exemplo, 200 MB a mais que a TV Box tiver... que o nosso sistema estiver puxando. Só que isso é ruim porque é infinitamente menor a velocidade de processamento quando você utiliza, por exemplo, do armazenamento para processar algumas coisas que a memória RAM não suportou. Então isso que a gente precisa resolver. E o estresse térmico por conta que a TV Box em si, pela utilidade que ela apresenta, que é você simplesmente ir lá e assistir um filme ou outro e alguns programas de TV, ela geralmente não tem um sistema de resfriamento interno nelas, por exemplo, um cooler. Então acaba que, por exemplo, um projeto que eu já cheguei a mexer com essas TV Box acabou que esquenta um pouco dependendo do uso que você tenha nelas. E isso que a gente vai resolver também. Algumas das soluções que a gente tem para essas dificuldades é, por exemplo, diminuir a resolução, porque um programa que a gente fosse ver com a câmera em 4K, provavelmente ia derrubar, ia crashar a TV Box, porque é muito pesado isso. São 4.000 pixels que ela está lendo, que tem que ficar trocando a cor toda hora. E nisso da gente diminuir ela vai fazer com que o peso da imagem ela seja menor. E não, isso daí é muito útil porque não é só uma questão de armazenamento nosso, mas também porque seria muito mais fácil dela processar menos pixels do que se ela tivesse numa resolução maior. E como a gente citou,
a gente tem armazenamento via nuvem para impedir que tenha o swap da memória, mas também que a gente, por exemplo, possa guardar a própria gravação na nuvem para evitar que a gente tenha que utilizar esse armazenamento interno. Perfeito. Bom, agora entramos para o âmbito da aplicação do nosso projeto. Então, inicialmente, como eu havia mencionado, a gente vai utilizar do poder computacional da TV Box mais a implementação de uma câmera, provavelmente uma webcam, para diminuir o custo e a gente poder apresentar um protótipo, para verificar o fluxo de pessoas em um determinado ambiente, ou seja, quantas pessoas, por exemplo, tem dentro de uma sala de aula ou de um escritório, um ambiente corporativo e tudo mais. Então é que entra. A gente, o problema às vezes de algumas grandes corporações ou universidades, como já foi mencionado, é o gasto em energia, como por exemplo iluminação e ar-condicionado. E dados mostram que, por exemplo, empresas que acabam por implementar sistemas que possuem esse meio inteligente para poupar o gasto de energia, o consumo elétrico, faz com que pode economizar às vezes até 40% do consumo mensal que ela tinha. Então, é um grande muito alto quando você implementa sistemas desse tipo. Então, a gente mexeria, inicialmente, o projeto que a gente tem em mente é utilizar da quantidade de pessoas em um ambiente para verificar, se a sala estiver vazia, o ar-condicionado a gente desliga, e se tiver pessoas na sala, por meio da quantidade de pessoas nesse ambiente, de acordo com o tamanho da sala, ele vai aclimatizar o ambiente, aumentando ou diminuindo a potência do ar-condicionado para determinadas pessoas que estiverem nesse ambiente. Fora a iluminação de desligar e ligar a luz, que já ganha um gasto, uma economia interessante quando você tem ou não pessoas, às vezes quando você esquece de desligar a luz. Fora isso, aqui foi o que eu acabei falando anteriormente, que a gente ganha uma eficiência muito grande, cerca de 40% de economia, e a gente tem essa gestão de espaços ociosos, quando ele consegue entender que tem ambientes que não tem mais pessoas ali ou não. Pode passar. Então esse é o nosso projeto, se trata de um gestor de fluxo de pessoas entre o ambiente, e agradeço muito a atenção de todos. Das possíveis aplicações, vocês acham que precisaria tanto procedimento assim, uma resolução tão grande, dessa quantidade de memória para identificar? Na verdade não, esse que é o interessante, é porque perdão, quer terminar mais essa pergunta? Precisaria identificar a face da pessoa ou só a pessoa? Não, esse que é o bom, porque a gente podia seguir dois caminhos nesse projeto, que ou era o reconhecimento facial ou essa gestão de quantidade de pessoas que passam por um ambiente. E esse que é o lado bom, por a gente não precisar de uma IA para implementar o reconhecimento facial, a gente precisa de muito menos processamento. Provavelmente, se a gente implementasse o reconhecimento facial, ia cair para 2 ou menos de 1 FPS por segundo a imagem que a gente fosse gastar, porque considerando o processamento, pelo que eu vi do hardware, não ia tancar. Agora, quando a gente só vê o fluxo de pessoas que passam, a gente consegue diminuir até mais a resolução para, às vezes, por exemplo, até 380, 480 pixels já seria o suficiente, porque você só precisa ver quantas pessoas passam, então também reduziria muito. Pelos meus cálculos, eu acredito que chegaria a uma taxa de quadros por segundo da imagem que a gente fosse implementar no projeto de 15 a 20 FPS, abaixando bem a resolução. Não precisa de tanto processamento e é por isso que funciona. Tem que ver bem qual que é a entrada do modelo, né? Senão, que seja alguma que seja entrada, às vezes pode ser uma informação muito... Mas enfim, mas assim, se não quer usar IA, né? A gente quer usar IA. Vamos usar IA? Sim. Tá, então assim, você contou com a decisão computacional com IA. Isso é interessante porque, por exemplo, vai ter pessoas uma ação melhor, pode fazer oclusão na outra, se usasse um modelo só baseado em, por exemplo, auto-vetor, valor, não ia ter essa questão. Mas para ter um modelo de IA desse baseado no computacional em tempo real, como você
Então, é porque o nosso projeto em si ele é muito barato, então acaba como a gente está reaproveitando aquele box de todo o processamento vai ser feito interno dela, não tem um custo tão grande. E o nosso interesse maior é, por exemplo, que a gente vai estar verificando o quão cheio está uma sala. E tipo, mesmo se a gente não fosse verificar isso, só o fato de às vezes você desligar e ligar automaticamente, sabendo se tem pessoas ou não, acaba economizando, porque às vezes é comum acabar deixando o ar-condicionado do outro ligado sem querer. Então isso que acaba implicando na economia. Mas o controle que a gente quer fazer também, ainda pensando um pouco mais à frente, é, por exemplo, a questão que eu mencionei de aumentar ou diminuir a potência do ar-condicionado para climatizar melhor o ambiente. Também. É onde a gente vai precisar da implementação de IA. A gente compensaria o gasto que a TV Box teria diminuindo, por exemplo, a gente tiraria o gasto do ar-condicionado ou das luzes, que também é um ponto que alguns outros trabalhos também falaram, que alguns modelos de lâmpada gastam até mais do que a TV Box quando está parada. E algo que eu acabei não mencionando também, que eu acho interessante, caso acaba surgindo essa dúvida, é, por exemplo, como é que a gente vai controlar o ar-condicionado? A pessoa fala, tipo, pô, mas como é que você vai fazer isso possível? A ideia que a gente tem é fazer uma emulação de infravermelho, que é um negócio que custa, tipo, muito barato e que a gente utiliza do microcontrolador para fazer enviar sinal para o sinal infravermelho que a gente estiver utilizando mandar direto para o ar-condicionado. É como se fosse um humano apertando ali, mas é um microcontrolador que recebe os fatores que a gente está impondo para ele e fazendo essa emulação de infravermelho, copiando o sinal do controle. Beleza, pessoal. Tem uma relação aí legal com a temática de câmeras inteligentes também, né? O pessoal tem usado bastante para monitoramento de tráfego, por exemplo, quantos carros passam por segundo, gerenciamento de estacionamento, também pela imagem de vagas ociosas ou sendo usadas. Então, também pode ser expansões aí relacionadas à ideia. Com certeza. Beleza, parabéns aí, obrigado. Pessoal, seguindo então as apresentações, agora a equipe número 6 vai apresentar a proposta do projeto deles para a gente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia. Eu sou Guilherme. E nós somos a equipe 6 e o nosso foco é sobre tecnologia de baixo custo para monitoramento ambiental resiliente. E o nosso problema tem a ver, a principal questão é como monitorar áreas vulneráveis quando a conectividade falha justamente nos momentos mais críticos. E a gente se baseou em eventos recentes, como a do Rio Grande do Sul, onde teve aquela crise climática que afetou bastante, não só o estado, mas todo o país. E a gente vai relacionar um pouco sobre questões ambientais e sociais junto com a nossa proposta técnica. Certo. A proposta em si a gente teria vários sensores que vão medir variáveis ambientais, temperatura, umidade, qualquer variável na área. Esses sensores se comunicam com um grupo de comunicação de baixo custo, de baixo alcance. No caso, que a gente está querendo implementar o projeto em si como teste, é um ZigBee, mas acho que seja já Bluetooth Low Energy, eles são feitos de comunicação barata, e ele só manda os dados em si para a TV Box. A TV Box recebe esses dados e ela serve como ela processa dados localmente e também consegue armazenar eles num banco de dados local. A TV Box vai ter uma antena de comunicação de longo alcance, mas precisa usar a LoRa mesmo, e ela consegue enviar esses dados para um servidor separado. O banco de dados local, ele não é feito para armazenar grandes de dados no momento, é só para caso a comunicação falhe, se a tempestade de algum tipo, a gente não consiga enviar os dados para que isso não perca nada, ele fica guardado e depois é tudo enviado de uma vez. Bom, basicamente a nossa arquitetura foi baseada em trazer essa conectividade entre soluções ambientais junto com a nossa técnica, que foi baseada justamente não apenas para captar dados em ambientes que geralmente não tem quase nenhuma captação ou é inexistente, mas sim sobre conseguir trazer um padrão de
soluções para essas áreas, porque se a gente não tem quase nenhum dado ou ele é inexistente, traz um problema bastante para questões técnicas para resolver o problema. Então, o nosso foco total é proporcionar para essas áreas de vulnerabilidade uma inteligência e protótipo que realmente consiga atender a essas questões. A intenção mesmo é que os sensores sejam colocados em áreas mais isoladas, por isso que estão tentando usar a LoRa, em vez de como Wi-Fi. A Gearbox está junto aos sensores na área próxima, que eles comunicam uma corpo de distância, ligar o Gearbox, a Gearbox envia pelo LoRa para um servidor que está longe. A Gearbox realiza um consultor de borda fraco, né, que é uma Gearbox, consegue fazer o processamento dos dados, o armazenamento, o controle dos sensores, coisas do tipo. E um pouco do nosso diferencial é sobre a questão de acessibilidade e também sobre focar na questão de conexão, porque áreas vulneráveis tem o principal ponto que vai acontecer esses problemas ambientais, a gente quer tentar trazer previsibilidade e também soluções, mas o nosso ponto é sobre a conexão, a gente precisa trazer uma estabilidade para isso e pode falar também sobre a questão da TV Box. Caso o corpo da TV Box para isso seria um baixo custo, a gente tem várias já disponíveis para fazer algo desse tipo. A gente teria também que a TV Box serve como processador, né? O que seria mais caro, só a placa maior, e os sensores, como eles só precisam enviar os dados sem TV Box, tem uma grande redução de custo. A TV Box se realiza qualquer coisa mais complexa, processamento de dados, o controle de sensores, o espaço funcionando, então. Foi isso, muito obrigada. Alguma pergunta? Bom, pessoal, então a ideia, pelo que eu entendi, seria fazer um tipo hub de IoT, mas para soluções com comunicação limitada. Não ter internet naquele local. Então, teria que usar outras soluções que permitissem criar uma aplicação de IoT local e ser um hub dentro do negócio de vocês. É isso? Exatamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma outra? Não? Não vou? Tranquilo? Beleza, pessoal. Obrigado então pela apresentação. Bom, pessoal, para finalizar as apresentações do plano, a equipe número 7 vai apresentar então a proposta do projeto deles aí para a gente. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite. Estamos embarcando à noite, faltam 12 minutos. Nós somos da Guardian Co. Eu sou o Fernando, Rafael, Gustavo. Nós vamos apresentar nossa proposta do que vamos realizar com nossos equipamentos. Nós somos o grupo 7, denominamos de Sentinel Team, vocês vão entender todo esse contexto conforme a apresentação vai decorrer. Esse é previamente nosso produto, que é o Guardian Box. Milhares de equipamentos, um enorme desperdício, como a gente já sabe, temos uma prova, uma notícia que a gente trouxe, que a polícia, nessa notícia, apreendeu 4.500 TV Box piratas no centro de São Paulo. E o problema disso é que todas elas acabavam virando lixo eletrônico, algo que não é nada benéfico para a nossa sociedade. Então fizemos uma reflexão. Enquanto milhares de TV Box são apreendidas, milhares de instituições e famílias não têm acesso a sistemas acessíveis de monitoramento. E se pudéssemos dar um novo propósito para esses equipamentos que estariam encaminhados para o descarte? Nós pegaríamos esse dispositivo, a TV Box apreendida, transformaria no Guardian Box, onde a gente já vai explicar todo o ecossistema dele, trazendo um sistema inteligente de monitoramento, tanto residencial, institucional, para várias aplicações em diversos contextos.
Conhecendo o nosso produto, a gente vai ter a integração com o aplicativo Guardian Hub, que a gente vai mostrar mais à frente, que está sendo desenvolvido, a gravação local, em loco, a câmera USB, o monitoramento remoto e alertas inteligentes via aplicativo. O ecossistema Guardian da nossa empresa Guardian Co. Está interligando o Guardian Hub e o Guardian Box. Claro que é aberto a novas aplicações, novos produtos, câmeras personalizadas, tudo pensando em montar um ecossistema inteligente com diversos produtos para poder facilitar e tornar mais acessível essa questão da segurança, principalmente em várias regiões do Brasil. E aí a gente tem o nosso usuário protegido no seu local. Como funciona? Por favor, Rafael. A gente tem o Guardian Hub, né? Qual é o nosso aplicativo? Conectado. A comunicação, como funcionaria o Guardian Hub? Ele teria uma comunicação internet, direto com a câmera USB. Você poderia monitorar, não sei se vocês já tiveram instalado como funcionaria, né? Você tem toda a parte de validação da câmera, você tem que ter a parte que você conecta ao aplicativo na câmera, que funcionaria por meio de QR Code ou sistema de validação. Depois você tem acesso à câmera, que nesse caso vai ser, a gente está usando o primeiro módulo, mas talvez mais para o futuro a gente consiga fazer uma câmera mais personalizada própria. Com a câmera a gente teria também acesso a notificações, então a gente conseguiria fazer uma notificação de movimento, notifica alguém foi no ponto, ou se a câmera caiu na internet, você teria a notificação, essa câmera caiu, você precisa reconectar ela. E o monitoramento em tempo real, você consegue ver tudo ao vivo e ainda voltar para a câmera, caso você queira rever um evento. Além do nosso estudo de futuramente integrarmos com inteligência artificial para podermos realizar alguns tipos de dashboard e gravamento já clipado já de momentos específicos, para que o usuário possa acompanhar a região onde ele está e o que tem acontecido no local. A arquitetura tecnológica. Bom, aqui tem algumas das ferramentas, né? A gente ainda está trabalhando na arquitetura, como vai funcionar e tal, mas a base, principal comunicação, o MTT, a gente vai poder usar o HostGIS para fazer o banco de dados, o Longhead para poder interligar tudo. A gente já tem experiência aqui na faculdade, então acaba sendo um facilitador para a gente. O WebRTC, que é um sistema de comunicação de vídeo que a gente está usando com a câmera. Então a gente já testou, a gente já começou a fazer os testes da comunicação da câmera USB, né? Aplicar ela na TV Box, tem imagem, então a gente já tem acesso da imagem gráfica com a TV Box. Aí só para contextualizar, né, o que seria o Guardian Box e o Guardian Hub? O Guardian Box é justamente a TV Box, o hardware, a gente pega a TV Box, faz as modificações que a gente julga necessárias no hardware e converte para nossas aplicações. O Guardian Hub, ele seria o nosso aplicativo, porque a ideia do projeto, a gente foi maturando ela com as reuniões e tudo mais, a gente chegou no seguinte, que um grande problema dos aplicativos de câmeras, qualquer pessoa que vai instalar um sistema de segurança, é que você está submetido, você acaba sendo submisso a um abuso extremo de paywalls. Então, por exemplo, eu mesmo, na casa dos meus pais, por exemplo, tenho câmeras de diversas marcas chinesas, né? E cada uma delas tem um aplicativo próprio, aí você tem que pagar o aplicativo para poder ter acesso a alguma ferramenta a mais. Tem um aplicativo que eu tenho que pagar para poder ver a câmera por mais de 40 segundos, isso não existe. Então, a nossa ideia é reaproveitar a TV Box e por meio desse aplicativo, a gente faria um aplicativo que seja fácil de configurar as câmeras, adicionar quantas câmeras a gente quisesse, customização de combo e tudo mais. Mas aí a gente teve a ideia também de não só fazer uma central de câmera, mas sim uma central de segurança. Então, por exemplo, o Rafael trouxe para a gente um outro princípio, por exemplo, da Intelbras, é que ela tem diversas soluções para diversos problemas, só que você não consegue integrar elas numa solução só, numa aplicação só. Então você tem que ter um aplicativo de tal coisa, o aplicativo da fechadura, o aplicativo da câmera, o aplicativo da outra câmera, o aplicativo não sei o quê. Então, tipo, a nossa ideia é, conforme a gente for escalando a Guardian, a gente vai ter diversas aplicações. Tanto é que, para a demonstração no dia 18 de agosto, a nossa ideia é demonstrar não só a câmera funcionando, como um cofre, uma fechadura, alguma coisa assim, e a gente monitorar tanto os status da câmera quanto os status do cofre. E
como eles disseram, isso acaba barateando bastante o processo. Tirar esse abuso de paywall, a gente pode também deixar mais acessível, como eu disse desde o começo, o nosso serviço que está sendo oferecido. Então, a gente definiu pilares para a gente poder trabalhar em cima do nosso produto e da marca de uma maneira clara, né? Sempre priorizando a segurança, tanto de imagem quanto da pessoa que está utilizando os nossos produtos, a sustentabilidade dele, né? O aplicativo próprio, baixo custo e também a escalabilidade. Porque não adianta nada a gente ter todo esse ecossistema se ele não for robusto e cheio de produtos e novas oportunidades para melhorar a segurança de maneira mais acessível. Fazendo um roadmap e atualizações do nosso pensamento, do nosso processo de desenvolvimento. Estamos aqui, no começo, já estamos em julho, mas em junho nós fizemos a arquitetura e o pitch já está completo. Em julho vamos começar agora o processo de desenvolvimento em foco no aplicativo. Em agosto vamos realizar a integração, confirmar se está tudo funcionando em relação à troca de dados entre a TV Box e o aplicativo. Além do mais, estudar também a integração dos nossos dados com aplicativos como a Amazon Alexa e outros aplicativos de home. Em setembro vamos estar com o nosso produto funcionando pronto para apresentar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Uma dúvida? Uma pergunta aí, pessoal? Vou fazer uma pergunta, né? Você pergunta para todas as equipes, se quiser até essa, no final. Como vocês estão planejando a questão do armazenamento da imagem local? A gente está, esse próprio web já tem esse sistema de armazenamento, a gente faz uma rotina interna na TV Box e a gente destina um espaço para SD para aquele armazenamento. Talvez no futuro, já que a gente vai ter implementação do servidor por causa da escalabilidade, talvez a gente consiga fazer um armazenamento junto também no servidor. No momento a gente pensa em fazer só na TV Box. Aproveitar julho no desenvolvimento do aplicativo para dar estudada nisso. Beleza. Mais alguma pergunta? Beleza, pessoal. Obrigado.